Digimon UK Comics, número 32. Tábuas da Perdição, parte 3. Os Guerreiros de Gelo. Yoli e Davis caem pelo portal criado por Arukerimon. Porém, eles caem em uma terra de gelo e estão congelando. Para quem não sabe, nessa história, Arukerimon separou os Digiscoridos e mandou eles em portais, para que eles procurarem as 3 Tábuas da Perdição, que contêm poderes das trevas inimagináveis. Rockmon lembra que se eles não pegarem as tábuas para a vilã, ela vai jogar um vilarejo de Pabumons no mundo das trevas, e eles vão ser destroçados facilmente pelas criaturas que vivem lá. Não sei ao certo se esse mundo das trevas é o mesmo que o Oceano Negro, ou algum outro mundo, né? De certa forma, os Digiscoridos estão em uma enrascada. Vimon prontamente hiperdigivolve para Flamedramon, que é uma decisão muito inteligente, já que ele tem poderes de fogo que vem a calhar nessa terra congelada. Flamedramon diz que sempre quis tentar esse truque, que é criar uma bola de fogo ao redor dos outros para aquecê-los. E dá certo. Davis até faz uma piadinha sobre esse poder ser legal ou quente, né? E a palavra legal em inglês também pode significar frio, então tá aí o trocadilho, né? Caso você não tenha entendido, né? E como está muito escuro, Flamedramon joga uma luz no céu, o que acaba criando uma espécie de aurora boreal, o que é bem legal, né? Ou quente, não sei. Então, com tudo certo, eles acabam encontrando uma grande energia, e graças ao D3 do Davis, o que pode ser a Tábua da Perdição. E de fato a tábua está por perto, mas também o guardião da tábua, o Mogiamon. Mogiamon afirma proteger a tábua a mando do seu mestre, que em breve vai dominar todo o Digimundo. Quem será esse mestre dele? Vamos descobrir na próxima edição. Enquanto isso, os Digiscoridos levam uma surra. E embora essa luta devesse ser fácil, já que o Flamedramon é do elemento fogo e Mogiamon um Digimon de gelo, o que acontece é que Flamedramon não pode lutar, pois ele ficou cego pela neve, ou seja, adquiriu uma condição chamada cegueira de neve. Isso é algo real que existe quando os olhos recebem muita luz ultravioleta de uma vez que foi refletida pela neve. Só não entendo por que só ele ficou assim e os outros não, né? E tem mais um detalhe também, estava escuro e ficou claro por causa do poder que o próprio Flamedramon soltou na atmosfera, né? Tipo, ele soltou tanta energia assim que acabou cegando ele mesmo depois de um tempo? Como assim, né? Enfim, acho que é uma conveniência de roteiro para a luta não ser tão fácil assim, né? Ok, né? Então Rockmon hiperdigivolve para Nefertimon. E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, Nefertimon ao invés de Rosemon. Nem se a Yoli tivesse trocado de Digiovo com a cara, essa evolução não faria sentido. Mas enfim, né, talvez aconteceu algo nas edições anteriores que a gente não sabe, né? Vai saber, mas é mais provável que os produtores simplesmente comeram bola dessa vez. Né? Eu falo isso porque, tipo, daqui pra frente o Rosemon não aparece nunca mais. Né? Mas beleza, né? E para completar a maluquice, Metal Atemon aparece para derrotar os Digiscoridos. Como o próprio Metal Atemon diz que ele está de volta, suponhamos que seja o mesmo Metal Atemon da temporada anterior, que foi derrotado pelos Zudomon e o Saberleomon. Enfim, ele logo vai se exibindo e contando o seu plano, que é para pegar a Tábua da Perdição para si mesmo e ficar ainda mais forte, e assim dominar o Digimundo. Ele não tá de brincadeira. Com uma das mãos ele derrota o Nefertimon da Yoli, e por mais estranho que pareça, um ataque de cascas de banana faz um Digimon que voa escorregar. E pela onomatopeia desse quadrinho, é essa mesma a cena, sabe? Ele joga casca de banana para fazer um Digimon que voa, que tá no ar, e escorregar. E é confirmado pela onomatopeia que é tipo sleep, de escorregar mesmo, sabe? Ou seja, não faz sentido nenhum. E para completar, a gente tem uma avalanche, né? E com o outro braço, o Metal Atemon dá um soco que acaba com o Mogiamon também, sabe? Tipo,
né? E é claro, porque o Metal Etemon é um Digimon de nível Mega, né? Ele acaba com os Digimon de nível armadura e campeão como se fosse nada, né? Aí, pô, né? Como será que eles vão vencer um Digimon de nível Mega, né? E o Lee percebe que eles não têm chance contra Metal Etemon, o que faz sentido, porque é um Digimon de nível Mega. E assim, facilmente Metal Etemon encontra a Tábua da Perdição. Só não faz muito sentido o Metal Etemon tá ali, né? Porque ele foi derrotado na temporada anterior, né? Mas beleza, né? Então Davis percebe que, embora o Flamengo não consiga enxergar, o Davis pode. E por isso ele finalmente resolve usar a cabeça e mira o punho do seu Digimon na direção certa. Davis não acerta Metal Etemon, mas sim o teto da caverna, o que acaba criando uma avalanche. Davis comemora a vitória muito cedo, mas não é uma pequena avalanche que vai derrotar um Digimon de nível Mega. Isso só deixa Metal Etemon muito irritado, e por isso ele vai usar os poderes da Tábua da Perdição para se vingar ainda mais do Davis. Só que o Digimon é sugado para dentro da tábua graças a uns tentáculos. Davis acaba teorizando que talvez o mal dentro da tábua sentiu a maldade do inimigo e acabou adicionando ao seu próprio mal, consumindo o Metal Etemon. E assim, sem dar uma dentro, e na base da sorte mesmo, Davis e Oli voltam pelo portal depois de terem pego a tábua. Pô, velho. Essa deve ter sido a luta mais sem graça de toda a série de quadrinhos do Digimon, né? Mesmo tendo completado a sua missão, eles ficam apreensivos, pois se a Arukerimon tiver todo esse poder, ela pode ficar invencível. E o narrador da história diz que a próxima edição é tão sinistra que ele vai chamar de O Fim do Digimundo. Então, por isso, nós não vamos perder a próxima edição. E você também, não é, né? Nem inscrito. Até a próxima.